e eu me sinto abençoado. E eu me sinto abençoado. É o pose do rosto. Cá está novamente. Eu esperava bem menos. Não estava ciente sobre o que me aguardava fazendo um simples trabalho de escola. Saber que tudo está ligado de uma certa forma e perceber coisas que caras que pensavam eras atrás se encaixam no dia de hoje é assustador. Ao perceber como realmente as coisas funcionam, podem acarretar em um choque de realidade talvez. Não que todos nós não saibamos das coisas ditas ao decorrer dessa apresentação, basta que todos compreendem. Pesquisando e escrevendo boa parte do roteiro, me trouxe reflexões sobre até mesmo minha situação atual e quais hábitos eu mesmo poderia tornar para a minha vida como melhores. E é o tema, sabe, cultura. Para contextualizar um pouco sobre o assunto, vamos começar falando sobre a queda do regime socialista no mundo, que gerou como consequência a hegemonia do capitalismo em praticamente todo o mundo. Empresas transnacionais se instalaram em boa parte do globo terrestre, dando espaço para a fase da globalização. A última fase da globalização que ocorreu, a qual intensificou a comunicação de forma absurda, juntamente com a evolução nos meios de transporte. Com a chegada da nova ordem mundial, até países do leste europeu ingressaram na União Europeia como criação de mais um bloco econômico. Com todo esse monta e desmonta, os países de todo o mundo estavam interligados de alguma forma, e essa conexão tem como principal objetivo a economia propriamente dita. Tudo isso que aconteceu proporcionou uma maior evolução tecnológica que avançou rapidamente, onde não demorou muito para os meios de comunicação se intensificarem, e agora que estamos nós, com o mundo todo na palma da mão, a hora que quisermos. Surgindo o cyberespaço, que basicamente é um meio de comunicação baseado na intercomunicação dos computadores de todo mundo. A prática e hábitos dentro do cyberespaço pode ser denominada de cybercultura. Um dos nomes famosos dentro dos conceitos de cybercultura é o filósofo sociólogo francês Pierre Lévy, pesquisador em ciências de informação e de comunicação. Vamos comentar mais sobre a questão de comunidades em meio ao cyberespaço, mas primeiramente irei falar um pouco sobre a definição de comunidade no geral. Todos sabemos que o ser humano detém suas próprias características únicas, porém cada um desenvolve certos costumes e interesses e irão permanecer em uma determinada área no espaço geográfico em que vivem. Tais características podem ser encontradas em comum em determinados indivíduos, formando uma comunidade baseada na igualdade dessas características citadas anteriormente. Tal afirmação pode ser ressaltada por Ferdinand Tönnies, que divide comunidade em 3 tipos: consanguinidade, baseada nos laços e vivências com nossos familiares, a qual carregamos por toda a nossa vida; coabitação territorial, basicamente aqueles que vivem em nosso entorno, seja bairro, ruas, localidades próximas em geral; afinidade espiritual, a mais comum presente nas comunidades web. A marca das comunidades desse tipo é os interesses em comum compartilhados entre os indivíduos que interagem entre si. Dentro do contexto do cyberespaço, comunidades formadas por afinidade espiritual são mais comuns de serem encontradas. A web, ao decorrer de sua trajetória, foi criando plataformas e aplicativos com objetivos próprios, e a maioria desses objetivos era entreter ou auxiliar o público, e a criação de redes de entretenimento foram avançando cada vez mais. Antes da criação do próprio YouTube, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais a fazer sucesso aqui no Brasil. Funcionava semelhante à base das redes sociais de hoje em dia, porém de forma limitada. O principal objetivo era realmente a criação de comunidades ou simplesmente encontrar alguém com os mesmos interesses. Esse tipo de rede foi evoluindo rapidamente ao longo do tempo e foi se tornando um dos principais exemplos de cybercultura. Atualmente é muito comum encontrar redes sociais feitas para comunidades próprias, como os Aminos, Tinder, entre outros. Há também plataformas que oferecem uma variedade mais ampla de escolher qual ou quais coisas que o usuário gostaria de interagir, como os serviços prestados pelo aplicativo Discord, por exemplo, onde pode haver inúmeros tipos de servidores que abordam qualquer tipo de assunto. Literalmente é possível achar qualquer coisa em uma rede social. Algumas possuem regras tais quais as vemos em sociedade, já outras não funcionam bem assim. Galera, aqui mais um episódio dos Caçadores de Mitos. Estamos aqui procurando um usuário de Discord. É uma das criaturas mais perigosas que existe aqui na atualidade. Existem várias lendas aqui, que nessa sala foram vistos vários deles. E aqui eu estou procurando um que eu e o meu cameraman conseguimos avistar, mas assim, a gente não conseguiu mais ver. Agora a gente está aqui por cautela, tentando procurar ele. A gente viu vários vultos aqui, assustador, mas a gente não sabe mais onde ele está. A gente está procurando aqui, não tem mais...
Bom, se você não paga pelo produto, você é o produto. Com essa frase que deu início a uma problemática envolvendo as redes sociais. Está tudo baseado no que você consome, no que acham que tais coisas seria interessante para a qual pessoa está utilizando um aplicativo. Suas ações estão basicamente sendo moldadas de maneira imperceptível, com base com aquilo que você consome na internet. Nossa mente é um tanto quanto frágil e pode ser manipulada, e toda essa indústria é totalmente ciente disso. Começando pelo tipo de problema ocasionado pelas redes sociais, uma das primeiras coisas que se pensa ao comentar sobre o assunto é como essas plataformas digitais podem ocasionar danos à saúde mental dos indivíduos. O cérebro humano frequentemente libera dopamina, que está relacionada com um chamado sistema de recompensa, influenciando diretamente as nossas emoções. Esse sistema garante a motivação para realizar certas atividades, e uma dessas atividades pode ser o próprio uso das redes sociais. Ao postar algo, comentar ou até mesmo ver aqueles vídeos meio curtos em sequências presentes em quase todas as plataformas, gera a dopamina. Bem, em relação aos famosos shorts, podem ser encarados como um combo de dopamina, podendo fazer uma alusão até às máquinas de jogo de azar. Você sempre espera ganhar um prêmio, porém você pode fazer isso inúmeras vezes, certo? Sendo escravo de seu próprio prazer e nem percebe isso. Com o mundo em suas mãos, não há motivação. Uma prática também prejudicial para os indivíduos no geral realizada na internet é o cyberbullying, que infelizmente é uma realidade presente na vida de muitas pessoas. Amor de Deus, homem, que você é bestalhado. Você é maluco, é? Tua mãe tem vergonha de tu não? Pelo amor de Deus, É esquisito, miserável. Vai. We're specks of dust, hurling nowhere through unending Alô? void. É imprestável? Só liguei pra dizer que tu é um Zé Ninguém. Tua mãe deve ter vergonha de tu. Ter um filho assim, desse jeito. Não correr não, hein? Só pra tu, vai embora mesmo. Sai do mundo, sai da vida. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais tu não. Suporta, esquisito, estranho. Um golóide pombão. Essa forma apresentada, infelizmente, talvez não seja muito distante da nossa realidade. Pessoas que sofrem com esse tipo de prática podem ser atormentadas o tempo todo e são privadas de ser quem elas realmente são. Ou veja, logo ali naquele mato há uma onça canceladora. Eu ouvi dizer que a mordida dessa onça pode ser fatal para qualquer humano. A mordida dela pode cancelar todas as suas redes sociais em 2 anos seguidos. E tem vários efeitos colaterais. Ela tem veneno, chega, mas... O veneno dessa onça pode ocasionar efeitos colaterais. Um casal de russos estava aqui no norte, nordeste, passeando quando encontrou uma onça desse tipo. Eles foram mordidos. E os efeitos colaterais disso foram que teve que escrever vários textos de desculpa na internet por uma coisa totalmente aleatória. Eu vacilei, mas eu te amo, te amo, te amo. Esse é o efeito colateral mais perigoso que existe. Vamos nos afastar rápido. Por você eu bebo mar de canudinho, atravesso o polo norte de shortinho. A cultura do cancelamento é uma frase que começou a ser utilizada nos anos 2010 e começo de 2020 para se referir ao cancelamento de pessoas, geralmente personalidades da mídia, que tiveram falas ou atos considerados intoleráveis. Essas pessoas são rejeitadas, hostilizadas e levadas ao ostracismo pelos usuários da internet. Mais comumente está ligado ao Twitter, rede social onde geralmente ocorrem os cancelamentos. Elon Musk uma vez disse: Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Um exemplo de cancelamento bem conhecido é o do Ben Shapiro, conservador autoproclamado que tornou-se uma das figuras mais controversas dos campos universitários. Shapiro costuma usar uma retórica inflamatória. Os fatos não se importam com seus sentimentos, que muitos alunos consideram ofensivo. Além disso, Shapiro é um defensor de Israel e de suas ações contra a Palestina. Como resultado, muitos campos universitários decidiram boicotar Shapiro e proibi-lo de falar. Alguns argumentam que isso é uma violação da liberdade de expressão. Afinal, Shapiro tem direito às suas opiniões, por mais controversa que seja. E outros argumentam que permitir que Shapiro fale nas universidades seria simplesmente uma plataforma para o discurso de ódio. Um exemplo muito famoso na internet é o do Bruno Ayub, mais conhecido como Monark. Ele se estabeleceu na internet nos primórdios do YouTube, onde ele gravava vídeo principalmente de Minecraft. Mas em 2020, Monark, junto com o Igor 3K, criaram um dos primeiros podcasts do Brasil, o Flow.
O Flow se tornou um programa de alta influência nas redes sociais. Monark, um dos apresentadores, defendia a ideia da liberdade de expressão absoluta. Ele já havia sendo criticado por muitas de suas falas. Mas a gota d'água foi em um dos episódios do Flow, onde ele defendia a criação de um partido nazista. Espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. Pediu desculpa publicamente e disse repetidas vezes que não simpatizava com nenhuma ideia nazista, apenas defendeu um ponto de vista de uma maneira errada. Mesmo assim, a conta do cancelamento chegou. Todos os patrocínios do Flow Podcast que o Monark apresentava foram pressionados a cancelar os contratos de publicidades com o programa. O que de fato ocorreu é que por pouco não levou o Estúdio Flow à falência. Cara, eu recebi lá também, mais ou menos no mesmo momento que ele recebeu, dizendo que a gente estava desmonetizado 1h30 da manhã na sexta-feira. Levantei, não consegui dormir mais aquela noite, um desespero, assim, no sentido de... Cara, as coisas estavam, assim, a gente fez tudo certo, tá ligado? Pra que isso não acontecesse, e acabou rolando. O cancelamento levou praticamente ao fim da carreira de Monark. O STF proibiu Monark de ter qualquer tipo de rede social, como YouTube, Instagram ou Twitter, e outras redes sociais. Mas o Monark não deixou se abalar, continuou lutando pela sua liberdade de expressão, assim criando um novo podcast, mas sendo muito criticado por suas falas, como defendendo que não era errado armazenar conteúdo de pornografia infantil. Pornografia infantil é um criminoso? Que tem pornografia infantil? Aí é uma questão complicada. É complicada. Pra mim Eu acho que se o cara fica utilizando muito, eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime tá em você produzir e divulgar. Um dos outros casos também de cancelamento que a gente pode colocar no vídeo aqui é do Cartoonizando. O Cartoonizando é um youtuber que fazia diversos vídeos estilo Toon Frog e tava indo muito bem. O que acontece é que ele fez uma live um dia no seu canal secundário que ele acabou fazendo diversos comentários muito estranhos sobre a comunidade React. Pra quem não sabe, a comunidade React é uma comunidade de canais de reação. Ele acabou fazendo uma crítica falando que não gostava de pessoas que faziam React porque estavam, na teoria, roubando conteúdo, e o resultado disso foi só querer cancelar ele a partir dali. Só que ele começou a ser mais cancelado ainda porque ele começou a criticar muito o YouTube BR. O resultado foi que ele acabou falando também, inclusive, que o YouTube BR era uma cópia do YouTube gringo, e aí acabou gerando uma discussão no Twitter, e o resultado disso foi que o Cartoonizando sofreu um hate absurdo na comunidade, chegando no ponto de ele estar nos Trend Topics do Twitter, e o resultado, meu amigo, foi afassalador, mano. Ficou bem linear, cara, que quanto mais a pessoa procura, mais ela acha, cara, mais ela encontra o que ela tá procurando, tá ligado? Então, né, mano, o cara falou que odeia canal de React, que daria strike neles. O cara também falou que nenhum conteúdo do YouTube BR presta, então a gente coloca aqui também. Também basicamente falou que tem vergonha de ter nascido no Nordeste, cara. Então olha aqui, ó, como a gente pode ver, ó, quanto mais o cara procura, mais o cara acha, tá vendo? É bem assim, ó. Ou seja, mano, procurou treta, achou treta. Não tem como falar qualquer coisa sem ter consequências, entendeu? Não pode fazer isso. Estou aqui registrando altos índices de criminalidade aqui. E olha ali, olha ali. Ei, meu amigo, esqueci só a chave do carro. Olha, tu tá achando que você é negra? É mentira. Tu acha que eu sou negra? Ei, meu amigo, peraí, meu amigo. Fale logo. Não, filho, não, filho. Sou pessoa negra. Sou uma pessoa negra, né? Eu esqueci minha chave do carro. Um clássico, fake news é algo que assombra não só a sociedade brasileira, mas mundial também. E como qualquer coisa que se preve, é um costume que evolui com a humanidade, tendo os primeiros registros na época de Júlio César, que publicava e engrandecia notícias que favorecem e deixavam de lado as contra. Porém, atualmente, essa informação pode ser repassada sem precedentes. Estamos em uma era que a tecnologia avança continuamente. Fake news pode ser realizadas de maneira cada vez mais convincente. A fake news pode ser realizada de várias formas. Há muitas postagens feitas com o intuito de piada, geralmente é notável que tal informação é falsa. Porém, a fake news pode ser um alto de poder de manipulação. Informações podem agradar a determinados usuários que possam concordar com aquela mesma informação publicada e irá se espalhar muito facilmente em cyberespaço. Os indivíduos que fazem parte desse grupo vão se sentir parte do grupo, se sentindo confortável em fazer parte desse meio. Todo esse efeito pode manipular pessoas que não fazem parte desse grupo.
Afinal, há muitas pessoas que acreditam na informação publicada. O caso de informações que aparentemente ser convincente também pode enganar muitas pessoas. Isso vale também para as pessoas com influência alta dentro de uma determinada comunidade. Para combater a fake news, é importante que o costume de conferir as fontes de informação e obter o máximo de conhecimento sobre aquela notícia é algo que prova-se necessário. Na era da sociedade da informação, muita coisa pode passar batida. A facilidade a qual se obtém as coisas atualmente é tremenda, e talvez essa facilidade de conseguir aquilo que deseja nos deixe com um falso estado de confiança, que nos faz perder um pouco da racionalidade em algumas ocasiões, principalmente nos cidadãos que não tiveram acesso suficiente às tecnologias da atualidade. O impacto da evolução da sociedade atinge essas pessoas que não são acostumadas perfeitamente com os tempos atuais e se deixam levar, na maioria das vezes, por informações que os convêm ou que sejam convincentes, o suficiente para passar a falsa credibilidade. Por esse motivo, o famoso grupo da família é tomado como referência no assunto fake news, com as figuras que ocupam o cargo de emissor da notícia sejam comumente os tios. Mas agora, com o completo cuidado das empresas com esse tipo de ação, está cada vez mais constante e com alertas de jornais a sociedade vem se adaptando e tomando mais racionalidade na hora de compartilhar ou acreditar em qualquer pôster de caráter meramente duvidoso por aí. Durante as eleições de 2022, houve uma notícia falsa que o Chile estaria passando por uma guerra civil, sendo culpa do povo que elegeu o comunista Gabriel Boric, tendo vários vídeos e imagens, como o Chile em protestos violentos. Algumas postagens falsas foram postadas na internet falando que o Chile estaria em chamas e que o terrorista Gabriel Boric está provocando uma guerra civil no Chile. Sendo tudo isso uma mentira, os vídeos e imagens que estavam circulando na época eram do ano 2019, quando teve um protesto violento no país, não ligando nada com o comunista Gabriel Boric, sendo um grande exemplo de fake news. Boa tarde. O que você entende sobre fake news? Fake news depende. Existem duas vertentes na minha cabeça. Uma das vertentes é a propagação não intencional. São pessoas que, de certa forma, são afetadas por uma fake news que foi gerada por alguém ou por informação talvez descuidada que tenha sido coletada. E essa pessoa compartilha essas informações de forma deliberada sem saber a real informação correta. E tem a parte da fake news que é induzida, que as pessoas realmente, de fato, pegam notícias, modificam. Às vezes eles podem colocar apenas algumas partes, porque todo mundo sabe que uma mentira bem contada é aquela que tem um pouco de verdade, e começar a propagar com o intuito de fazer diversas coisas. Isso é péssimo para a sociedade, é isso. Você já caiu em alguma fake news? Eu pesquiso antes, né? E sobre as fake news na eleição de 2022, o que você acha? De qual dos lados você fala? Dos dois, né? Nas fake news que ocorreram. Na minha opinião, foi algo que humilha nossa democracia, né? Os brasileiros não mereciam, nem de um lado nem do outro. As pessoas compartilhando notícias falsas com o único intuito de seu político de estimação ser eleito e conseguir a vaga da presidência ou as outras, né, do Senado, Câmara e etc. É algo terrível, né? Isso acaba com a imagem do povo brasileiro para a comunidade internacional e até nacional. E é isso, né? Obrigado. Boa tarde. A gente vai fazer algumas perguntas para você agora. O que você entende sobre fake news? Rapaz, ultimamente, né, 2022 foi um ano cheio de fake news. A gente sabe o cenário atual da política, da geopolítica da América Latina, não é? Essa luta de esquerda e direita sempre é uma coisa cíclica, né? De 20 em 20 anos isso acontece aqui na América Latina, mas ano passado a gente teve uma experiência clara do que é fake news. Tem as pessoas que propagaram, muitos idosos ou pessoas assim, sem discernimento, sem conhecimento, muito inocentes ou até ignorantes, passavam a notícia sem ver, né? Mas é isso, a gente viu como a fake news afeta até nos nossos dois candidatos mais votados, né? Fake news de um lado, fake news do outro. O Twitter é uma rede social que, infelizmente, ajuda a atenuar isso, o Facebook para os idosos, ou até o Instagram, mas a gente vê como é uma coisa séria e pode mudar o cenário da geopolítica de um país, ou até mesmo de a parte de um continente. Você falou aí na eleição de 2022, o que você acha das fake news que ocorreram? É algo muito
muito sério, porque se você não gosta de um candidato B ou candidato A, foram espalhando fake news assim absurdas, dizendo que um fazia oferenda ao diabo, né? Eles sempre vão para o lado popular. Como o Brasil é um país muito religioso, eles vão pro lado da religião, do cristianismo, e eles tentam usar isso como uma arma de emburrecimento nacional. Foi algo assim bem sério, bem grave. Eu até tuitei sobre. Você já caiu em alguma fake news? Sim. Qual seria? Foram várias que eu não me lembro qual. Tá bom, obrigado. Suas respostas. Qual foi a fake news que eu caí? Que você falou que eu tô perdendo assim? Na verdade, eu tô vendo você, para que você esteja sendo influenciado. E aí, gente, de novo, tô aqui pra fazer umas considerações finais sobre esse trabalho. Pô, foi um trabalho divertido de fazer, e gravar os vídeos foi muito legal. O roteiro, eu escrevi a maior parte dele, então se tiver alguma incoerência, coisa do tipo que eu possa melhorar, desculpe, eu posso melhorar disso. Foi o terceiro ou quarto trabalho que eu trabalho escrevendo alguma coisa pra botar conteúdo e tudo mais. Tomara que seja agradável a todos, né? Tomara que o professor consiga gostar disso. E bom, sobre esse trabalho, acho que foi um dos primeiros trabalhos assim que eu tive realmente uma tipo de reflexão fazendo ele. Uma parte, eu estudei muito sobre o uso de celular e tudo mais, de rede social, como afeta o ser humano. Que o trabalho foi focado mais nisso, né? Na parte de rede social, de cultura, que é a parte, acho que é mais conhecida por todos. E eu vi um documentário na Netflix, né, que eu me baseei muito nele para fazer os textos que a galera falou aí. Foi o Dilema Zedes. E vendo esse documentário, eu tive outra visão sobre as coisas. Eu simplesmente notei o que eu fazia. Como, por exemplo, eu estudava e o celular ficava me chamando. Né? Era um negócio assustador. Você deixava ele quieto lá na dele, mas você prestava atenção e olhava pro celular. Acho que eu vou dar uma vida ali pra ver se alguém manda mensagem. Porque eu sempre desativei a notificação, mas não adianta, ficar na tua cabeça aqui direto. É um vício desgraçado. Tanto é que na hora de estudar, quando eu estudava mesmo assim, era o quê? 40 minutos estudando, 50, aí dava pausa, ia pro celular. Aí aos 20 minutos de pausa agora, né? Aos 20 minutos virava 30, virava 40. E é um negócio bizarro. E como foi dito, eu botei tudo isso aqui também, porque é uma prova minha, né? A parte dos vícios e dos malefícios, eu fui lá, vi tudo direitinho, eu vi que era realmente isso. Eu passar o TikTok, por exemplo, que é o exemplo da dopamina que a galera citou, é muito real. Eu fico lá direto, será que vai vir um vídeo melhor? E é bizarro. E eu teve essa reflexão e deixou coitado mesmo. Eu desinstalei o TikTok depois disso, porque eu vi que tava fazendo mal de verdade. Porque quando você não controla o vício, você tem que se livrar dele. Você não vai conseguir controlar mais. E foi muito divertido fazer essa parte, tudo pra deixar um pouco cômico, né? Pra não ficar muito meio assim entediante e assistir o trabalho. Aí os trabalhos que a gente faz é sempre pensando nisso, tá ligado? Pra botar todo mundo se divertir fazendo, não ficar muito chato. Então é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Tomara que vocês tenham gostado de verdade. Mais um final de semestre aí. Acho que eu vou vir na série pra fazer prova, pra perceber que eu tô meio doente. Por isso que eu tô usando máscara e tudo mais. Mas é isso. Lembrando aqui que eu salvo mudei de tamanho do carro de vocês. Eu gosto muito. E valeu. É isso. Só que aqui estou. Senta e assista a minha vida, que é apenas um show.